necessidade. Porque se o produto deixa de sofrer intervenção técnica, a manutenção ela não é mais realizada em loco. Ela passa a ser realizada ou por troca no contribuinte, no estabelecimento, tá? Ou por outros meios de comercialização. E isso é mudança de atividade de mercado. Tempo de resposta de geração e autenticação do cupom fiscal eletrônico deve ser inferior a 1 segundo. Especificação técnica também. Uso exclusivo de um único contribuinte, ou seja, não é um produto que, uma vez que tenha sido instalado no contribuinte A, possa ser utilizado no contribuinte B, C ou D. Vai existir uma amarração ao produto com o CNPJ do estabelecimento que está sendo usado. Por que isso? Obviamente, está trafegando informações fiscais, eu não posso. É a mesma coisa que eu usar um ECF hoje, instalar no estabelecimento A, e uma semana depois passar para uma outra loja, para um outro estabelecimento. Permite o uso de impressora comum. No conceito especificado pela Secretaria da Fazenda, o SAT, ele cria, como eu disse para vocês, um novo cupom fiscal, o cupom fiscal eletrônico. Se é um novo cupom fiscal, não há mais, no conceito, na especificação apresentada, a premissa de uso de cupom fiscal, e sim o uso de um cupom eletrônico assinado digitalmente e transmitido. A impressão deste documento, ela, além de ser opcional, ela também pode ser realizada num outro tipo de equipamento, num outro tipo de impressora, que não é exatamente a fiscal. Equipamento Plug and Play, ou seja, instalou no computador, instalou no equipamento que vai estar interligado, ele deve funcionar sem a necessidade de instalação de drivers, sem a necessidade de maiores conhecimentos técnicos por parte do usuário que vai estar trabalhando com o equipamento. Pouca necessidade de conhecimentos técnicos para a utilização, simplificação das obrigações acessórias, comunicação bidirecional, envio parametrizável do ECF. Esses dois últimos tópicos são bem interessantes. A comunicação bidirecional, ela indica o quê? Ela indica que, por ser um produto que vai possuir comunicação GPRS, comunicação via celular, para transmitir informações à base de dados do fisco, também pode permitir a conversa na linha inversa. Ou seja, pode permitir que a base de dados do fisco, a Secretaria da Fazenda, envie informações para esse dispositivo. Para que serviria isso? Qual a necessidade? Justamente para emitir comandos de controles. Durante o estudo, durante a apresentação da especificação técnica, uma das propostas que foi levantada pelo grupo de fiscal é que esse equipamento, diferente do ECF, que tem o controle de números de documento dentro dele, ele poderia passar a receber da Secretaria da Fazenda uma quantidade de números disponíveis para emitir cupom eletrônico. Para quê? O fisco conseguiria, com isso, talvez saber a periodicidade que o estabelecimento emite os documentos fiscais, a quantidade de documentos fiscais que ele emite, e a variação que essa quantidade de documentos e esse tempo de emissão pode sofrer. Tá? Como isso? Com controle de numeração. Ele emite para um estabelecimento a relação de 100 números para ser utilizados no cupom fiscal eletrônico e vai poder acompanhar quanto tempo ele leva para utilizar esses 100 números. Tá? Para isso, a comunicação bidirecional. O envio parametrizável, uma das funções seria exatamente o que eu citei ainda há pouco, a questão de parametrizar o SAT para enviar os arquivos, para transmitir os arquivos diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Isso é algo que vai ficar a critério da fiscalização estabelecer de acordo com cada contribuinte, com cada perfil de contribuinte. Não é uma coisa que está definida, não é algo que já está fechado, eles mesmos não têm ainda o total conhecimento de como vão aplicar essa função. Apenas apresentar o que é interesse do fisco
poder receber arquivos de determinado contribuinte ou segmento em períodos diferentes. Alguns mensalmente, alguns quinzenalmente e por aí vai. Recebimento de comandos de mensagem, a questão da comunicação bidirecional. Tecnologia celular, o que vai permitir um tráfego de informações mais rápido. Chip de celular já viria embutido. Ele é um equipamento, então, que não depende de quem vai adquirir o SAT, também tem que adquirir uma parceria com uma operadora de telefonia, um contrato com alguma operadora de telefonia. O chip de celular já faz parte do equipamento. Inclusive, esse item foi um fruto de discussão durante o estudo de especificação. A primeira versão da SPEC que foi apresentada, ela trazia o chip de celular dentro do SAT. Como o SAT é um produto blindado, o que vai acontecer se der problema no chip? Perde-se o SAT. Concordam? Então, numa segunda versão, num segundo momento, o grupo de fiscal entendeu que o chip é algo que deve ficar externo, mas que não pode ser algo que o contribuinte tenha a obrigação de adquirir. Por isso, é parte integrante do produto. Esse produto, ele vai ter a necessidade de certificação digital, chave privada nos equipamentos e assinatura digital, justamente para dar validade aos documentos, aos cupons que forem emitidos, que forem gerados pelo SAT. Número de segurança para a comunicação com o Cefaz, para que a Secretaria da Fazenda possa saber de onde estão vindo aquelas informações. No período de estudo, foi muito discutido e muito apontado que segurança a Secretaria da Fazenda vai ter para saber que a informação que está sendo transmitida, de fato, está sendo gerada por um determinado SAT, por um determinado equipamento. Como ele não está na ponta, ele não está visualizando, qualquer outro produto, qualquer outra solução poderia estar tentando simular aquela transmissão. O número de segurança, junto com a certificação digital, são duas condições que trazem garantia de transmissão de informação, de titularidade dessa informação. Comunicação criptografada, ou seja, comunicação segura, para evitar esse tipo de ação, para evitar também esse tipo de tentativa de simular a transmissão, tentando mandar outra informação ou informação para o dispositivo que não será o SAT. Geração e controle dos números de documentos fiscais emitidos. Comentei agora há pouco. A intenção do grupo de fiscal, a intenção da Secretaria da Fazenda, que ele possa gerar, através da comunicação bidirecional do SAT, relação de números, sequência de números, e controlar essa sequência de números que o estabelecimento vai estar utilizando na emissão dos cupons fiscais eletrônicos. Relógio interno, controle de temporização, sincronismo com a Secretaria da Fazenda, carimbo de tempo, geolocalização e equipamento blindado. A geolocalização, por ter um GPRS, o grupo de fiscais entendem que também poderia, por condição desse tipo de comunicação, saber exatamente qual a localização aonde esse SAT está instalado. Poder fazer o acompanhamento de movimentação do produto. Numa questão de estrutura, de conceito, o SAT ele seria mais ou menos o que esse esboço ele tenta mostrar. Eu teria um módulo GPRS para fazer a comunicação, o módulo principal que faz todo o processamento de informações, que faz toda a estrutura de funcionamento do equipamento, uma memória de trabalho para guarda das informações de um determinado período. Vejam, memória de trabalho significa informação que depois de um determinado período ela vai ser apagada, ela pode ser perdida. Essa memória de trabalho vai ter mais ou menos a mesma função que hoje existe nos próprios ECFs. Guarda a informação por um tempo, depois registra. Que tempo vai ser esse? O tempo que vai ser parametrizável pelo próprio fisco.
memória de parametrização,